O dia em que o meu melhor amigo me encontrou naquele momento mudou tudo. Mudou a cor do céu sobre Lisboa, mudou o som do Tejo a bater contra o cais das colunas, mudou a textura da minha própria pele. Eu sou o Diogo, e esta é a história de como a minha vida, construída sobre o pilar frágil da discrição, se desmoronou para poder renascer. Tenho 25 anos, ou tinha, na altura. A idade em que se supõe que temos o mundo nos nossos pés, mas os meus pareciam sempre estar a pisar um chão de vidro fino, prestes a estilhaçar. Engenheiro de software. Uma profissão de lógica, de zeros e uns, de caminhos claros e soluções definidas. Era o meu refúgio. No silêncio do código, eu podia construir mundos onde tudo fazia sentido, onde cada variável tinha um propósito e cada função retornava um resultado esperado. A minha vida real, era um caos de código-fonte confuso e não comentado. Vivíamos num apartamento no Parque das Nações. Um daqueles prédios modernos, de vidro e aço, que olham para o rio com uma arrogância fria. A vista era espetacular. Não posso negar. Da janela do meu quarto, que eu transformara em escritório, via a Ponte Vasco da Gama a esticar-se no horizonte como uma promessa, e os aviões a descer para a Portela, pequenas lágrimas de luz a cair do céu. Era um cenário de movimento constante, de partidas e chegadas, que contrastava de forma brutal com a minha própria inércia. O meu colega de casa era o Tiago. O meu melhor amigo desde os tempos da secundária, numa cidade pequena no interior do Alentejo, onde o sol cozia as almas e os segredos eram enterrados debaixo das oliveiras. O Tiago era o meu oposto em quase tudo. Alto, atlético, com um sorriso que parecia ter sido desenhado por um Deus benevolente e um talento natural para ser o centro de qualquer universo em que entrasse. Ele era o Sol. Eu era o satélite discreto que orbitava à sua volta, aquecido pela sua luz, mas sempre na sombra. A nossa dinâmica funcionava. Tinha de funcionar. Ele era o tipo que trazia os amigos para casa para ver a bola, que organizava jantares de última hora, que conhecia toda a gente nos bares do Cais do Sodré. Eu era o que ficava no quarto com o portátil, o que preferia a companhia de um algoritmo complexo à de uma conversa de circunstância. Ele era a vida social da casa. Eu era a infraestrutura silenciosa que a mantinha a funcionar. Pagava as contas a tempo, certificava-me de que havia café, não fazia barulho. Um fantasma útil, mas havia uma coisa que eu escondia dele, de todos. O meu grande segredo, o meu ficheiro encriptado no centro do meu ser. Crescer numa terra pequena e conservadora ensina-te a arte da camuflagem. Aprendes a rir das piadas que te ferem, a falar de raparigas que não te interessam, a construir uma fortaleza à volta do teu coração e a viver lá dentro, sozinho. Lisboa deu-me o anonimato, mas não me deu a coragem. A fortaleza viajou comigo. Naquela tarde de quinta-feira, o castelo de cartas que eu chamava de vida estava prestes a ruir. O Tiago tinha uma reunião importantíssima, uma daquelas com os tubarões de Madrid, como ele lhes chamava. Disse-me que não voltaria antes das 8, talvez mais tarde. A casa era minha, o silêncio era meu, a solidão, a minha velha companheira, era tudo o que eu tinha. Aproveitei essa privacidade rara. Num apartamento partilhado, mesmo com o teu melhor amigo, momentos de solidão absoluta são um luxo, e eu precisava dela. Precisava de baixar a guarda, de respirar fundo, sem sentir que o ar estava a ser vigiado. Fui para o meu quarto. A luz da tarde entrava pela janela, dourada e melancólica, a poeira a dançar nos raios de sol. Sentei-me na cadeira, o portátil no colo, e permiti-me ser eu. Sem filtros, sem máscaras. Abri aquela pasta no meu computador que não tinha nome, escondida dentro de outras pastas com nomes aborrecidos como faturas ou projetos antigos. E cliquei no ficheiro de vídeo. O mundo lá fora desapareceu. O som dos carros na Avenida Infante Dom Henrique tornou-se um zumbido distante. O único som era o da minha própria respiração e o que saía dos auscultadores. Um momento de intimidade roubada, um vislumbre de um mundo ao qual eu sentia que nunca pertenceria verdadeiramente, mas que desejava com cada fibra do meu ser. O meu corpo relaxou, a minha mente viajou.
Por uns minutos, eu não era o Diogo, o engenheiro de software, o amigo discreto. Eu era apenas desejo. Foi então que ouvi o som que gelou o sangue nas minhas veias. O clique da porta da sala a abrir-se. Fogo! O meu coração não acelerou. Parou. Simplesmente parou por um segundo, que pareceu uma eternidade, antes de começar a bater descontroladamente contra as minhas costelas. Um pássaro enjaulado em pânico. Tentei fechar o portátil. Tentei recompor-me. Mas os meus dedos eram de chumbo. A minha mente uma tela em branco de puro terror. Tarde demais. Ouvi os passos dele no corredor. Passos que eu conhecia tão bem como os meus. E depois, silêncio. O silêncio que antecede a catástrofe. Ele estava parado à porta do meu quarto, que eu, na minha estúpida ânsia de liberdade, tinha deixado aberta. Levantei os olhos lentamente, como um condenado a olhar para o carrasco. E lá estava ele, o Tiago, a sua silhueta recortada contra a luz do corredor, a sua expressão. Era indecifrável. Não era raiva? Não era nojo? Era surpresa? Choque? Os nossos olhos encontraram-se. Naquele instante, o tempo dobrou-se sobre si mesmo. Eu vi a nossa amizade inteira a passar-me pelos olhos. As tardes de estudo, as primeiras bebedeiras, os segredos que partilhamos, todos os segredos, exceto o único que importava. O seu olhar desceu da minha cara para o ecrã do portátil, ainda aceso no meu colo. O vídeo ainda rolava. 2 homens. O som, que eu pensava estar confinado aos meus auscultadores, devia ser audível no silêncio do apartamento. O silêncio que se seguiu foi o som mais alto que eu já ouvi na minha vida. Era um ruído branco de pânico, de vergonha, de fim. Senti o meu rosto arder. Um incêndio que começava nas orelhas e se espalhava, consumindo-me por inteiro. As minhas mãos tremiam, incapazes de fechar a tampa do maldito aparelho que me tinha traído. Anos a construir muros, a guardar segredos, a viver uma mentira meticulosamente elaborada, tudo a desmoronar-se em segundos por causa de uma porta esquecida aberta. Diogo. Ele começou a dizer, a voz estranhamente rouca. A reunião cancelaram. Ele parou. As palavras morreram na sua garganta quando o seu cérebro processou a imagem completa. A minha cara em chamas, o vídeo no ecrã, o meu estado de desarranjo. Ele não disse mais nada. Apenas recuou um passo, como se tivesse tocado em algo que queimava, e fechou a porta do meu quarto. Depressa. O som do clique da porta a fechar foi como um tiro. Depois, ouvi os seus passos a afastarem-se, rápidos, em direção à sala. Fiquei ali, paralisado. Sentado na beira da cama, o portátil agora fechado no meu colo, a tremer. O que é que eu ia fazer? O que é que se faz agora? A minha mente era um turbilhão de cenários, cada um pior que o anterior. Ele ia expulsar-me de casa? Ia contar a toda a gente? Aos nossos amigos em comum? A minha família? A imagem da minha mãe, uma mulher de fé e tradições, a saber disto. A imagem do meu pai, um homem duro do Alentejo, para quem estas coisas eram doenças. Fez-me sentir o estômago a dar um nó. Isto era o fim. O fim da minha amizade com a única pessoa no mundo que eu considerava um irmão. O fim da minha vida como a conhecia. Tinha acabado, depois do que pareceu uma vida inteira de pânico. Respirei fundo. O ar entrou nos meus pulmões como vidro moído. Tinha 2 opções. Ficar ali escondido no meu quarto para sempre, ou enfrentar a tempestade. Vesti uma t-shirt, uns calções, qualquer coisa. Olhei-me ao espelho. A pessoa que me olhava de volta era um estranho, pálido, assustado, derrotado. Fogo. Diogo, és um cobarde. Caminhei para a porta. Cada passo era pesado, como se estivesse a andar debaixo de água. Abri a porta e fui para a sala, preparado para o grito, para a acusação, para o olhar de nojo, preparado para o pior. Ele estava sentado no sofá, de costas para mim, a olhar pela janela para o rio. O sol estava a pôr-se, pintando o céu com tons de laranja e rosa. Um postal de Lisboa, belo e indiferente ao meu drama pessoal. Ele não estava a mexer no telemóvel, não estava a ver televisão. Estava apenas quieto. Tiago? A minha voz saiu como um sussurro. Ele virou-se lentamente.
A sua cara ainda era uma máscara, inexpressiva. Fez-me um gesto com a cabeça para o lugar ao seu lado no sofá. Sentei-me. A uma distância segura. O espaço entre nós no sofá parecia um abismo. O silêncio voltou a instalar-se, pesado e denso. Eu não conseguia olhá-lo nos olhos. Fixei o meu olhar num barco que passava lentamente no Tejo. Desculpe, disse ele. A minha cabeça virou-se na sua direção, incrédula. Desculpa ter entrado assim. Sem bater, continuou ele. A voz surpreendentemente calma. Não devia. A casa também é tua. Devia ter ligado a avisar que vinha mais cedo. Eu não sabia o que dizer. O meu cérebro tinha ensaiado 1000 desculpas, 1000 justificações, mas não tinha uma resposta para isto. Para sua calma, Tiago, eu comecei, mas a minha voz falhou. Como é que se explica algo que nem tu próprio entendes completamente? Como é que se justifica uma vida de medo e segredos? Não precisas. Ele interrompeu-me, suavemente. E então, ele olhou-me nos olhos, pela primeira vez desde o incidente. E no seu olhar não havia nojo. Não havia raiva. Havia outra coisa, algo que eu não conseguia decifrar. És o meu melhor amigo, Diogo. Isso não muda, nada muda. Aquelas palavras. Aquelas simples palavras foram a chave que abriu a barragem. Senti algo a quebrar-se dentro de mim. Anos de tensão, de medo, de solidão começaram a dissolver-se. As lágrimas que eu tinha prendido com tanta força começaram a escorrer pela minha cara, silenciosas e quentes. Eu não soluçava, apenas chorava, o corpo a tremer com o alívio. Ele não disse nada, apenas ficou ali a olhar para mim, a deixar-me ter o meu momento. Quando as lágrimas abrandaram, ele levantou-se. Pensei que ele ia sair, dar-me espaço, mas ele foi à cozinha e voltou com um copo de água. Baby, disse ele. Obedeci. A água estava fria e ajudou a acalmar o tremor. Ele sentou-se novamente, um pouco mais perto desta vez. Que tal se mandássemos vir aquele tailandês que tu adoras? Do Thai Time. E podíamos ver aquela série nova da Netflix de que não paras de falar. A dos vikings espaciais ou lá o que é. Ele estava a agir com uma naturalidade tão desconcertante, tão normal, que me apanhou completamente de surpresa. Era a sua forma de dizer que estava tudo bem. A sua forma de construir uma ponte sobre o abismo que se tinha aberto entre nós. Eu apenas assenti, incapaz de falar. Naquela noite, entre garfadas de pad thai e episódios de uma série ridícula sobre vikings no espaço, a nossa amizade não voltou ao normal. Tornou-se algo novo, algo mais forte. Uma nova dimensão abriu-se. O Tiago, talvez para me fazer sentir mais à vontade, começou a falar. Falou de uma colega de trabalho que era lésbica e das dificuldades que ela enfrentava. Falou de um primo afastado que era trans e da coragem que era preciso para viver a sua verdade. Ele estava a mostrar-me um lado dele que eu nunca tinha visto. Um lado compreensivo, aberto, e eu percebi que, durante todos estes anos, eu tinha subestimado a sua capacidade de aceitação. Tinha-o julgado com base no molde da aldeia de onde viemos, e não pela pessoa em que ele se tinha tornado. A vergonha deu lugar a uma gratidão imensa. E pela primeira vez naquela noite comecei a falar, hesitantemente no início. Contei-lhe como era crescer a sentir-me diferente. Contei-lhe do medo, do isolamento. Não contei tudo, mas abri uma fresta na porta da minha fortaleza. E ele ouviu, sem julgar, sem interromper. Apenas ouviu. Nos dias e semanas que se seguiram, a nossa rotina mudou, mas de uma forma sutil e inesperada. Os nossos treinos no ginásio do prédio, que antes eram preenchidos com conversas superficiais sobre trabalho ou futebol, transformaram-se em sessões de terapia improvisadas. Entre uma série de supino e outra, o Tiago começou a partilhar as suas próprias inseguranças. Falava das suas relações falhadas com mulheres, da pressão que sentia para ser bem-sucedido, dos seus próprios medos. As nossas ceias na varanda, a ver as luzes da cidade a acenderem-se sobre o rio, tornaram-se mais profundas. Falávamos sobre as expectativas das nossas famílias, sobre como às vezes nos perdemos a tentar agradar aos outros. Ele confessou que também ele guardava os seus próprios segredos, embora ainda não estivesse pronto para os partilhar.
a sua confissão pairou no ar entre nós, uma promessa silenciosa de vulnerabilidade mútua. E foi aí que eu comecei a vê-lo de verdade. Comecei a reparar em coisas que antes me passavam ao lado. A forma como o seu sorriso, sempre tão aberto e confiante, tinha por vezes um toque de melancolia. A forma como os seus olhos verdes, da cor do musgo nas pedras do Gerês, pareciam esconder histórias por contar. O gesto que ele fazia, passar a mão pelo cabelo quando estava nervoso, um gesto que antes era invisível para mim, agora captava toda a minha atenção. A nossa ligação estava a mudar, a evoluir para algo que eu ainda não sabia definir. Mas pela primeira vez em anos, eu não tinha medo dessa mudança. Sentia-me a flutuar. Havia uma leveza no ar do apartamento que nunca tinha existido. Eu já não precisava de me esconder. Podia deixar um livro de um autor gay na mesa da sala. Podia ouvir a minha música sem medo que ele entrasse e perguntasse quem estava a cantar. Eram pequenas coisas, mas para mim eram enormes. Eram a prova de que eu podia respirar. Contudo, a par desta tranquilidade nova, uma nova inquietação começou a crescer em mim. Comecei a notar outras mudanças no comportamento do Tiago. Às vezes, apanhava o olhar para mim com uma expressão pensativa, quase indecifrável. Noutras ocasiões, parecia evitar o contato físico. Um toque no braço, uma palmada nas costas. Coisas que sempre tinham sido naturais na nossa amizade, agora pareciam carregadas de uma eletricidade estranha. Durante os treinos, quando ele me ajudava com o exercício, o seu toque era vacilante, como se estivesse a pisar em ovos. Isso deixava-me confuso e ansioso. Será que, no fundo, ele se sentia desconfortável com a minha sexualidade? Será que a sua aceitação inicial tinha sido apenas por educação e agora a realidade estava a tornar-se demasiado real? O medo do rejeição, que eu pensava ter superado, voltou a assombrar-me como um fantasma. Voltei a fechar-me um pouco, com medo de ter ultrapassado algum limite invisível. E o Tiago também parecia mais distante. As saídas à noite com os colegas de trabalho tornaram-se mais frequentes. Por vezes, ele chegava a casa à tarde, com um cheiro a álcool e a fumo, e ia direto para o quarto. A tensão culminou numa noite específica. Ele recebeu uma chamada. Eu estava na sala a trabalhar e ouvi a voz dele a mudar no quarto. Ficou mais baixa, mais tensa. Quando ele saiu, horas depois, os seus olhos estavam vermelhos. Perguntei-lhe se estava tudo bem. Ele forçou um sorriso e disse que era só estresse do trabalho. Mas eu sabia que era mentira. A intimidade que tínhamos construído parecia estar a desvanecer-se. Eu sentia que ele estava a lutar contra os seus próprios demônios, mas não sabia como ajudá-lo. Não sabia se devia pressionar ou dar-lhe espaço. E o meu próprio medo impedia-me de ser o amigo que ele precisava que eu fosse. Tudo explodiu numa noite de sexta-feira. Ele tinha saído outra vez com a malta do escritório. Eu fiquei em casa, a ver um filme, mas sem conseguir concentrar-me. A ansiedade era uma bola de nós no meu estômago. Eram quase 2 da manhã quando ouvi a chave na porta. Os passos dele no corredor estavam instáveis. De repente, ouvi umas batidas suaves na porta do meu quarto, insistentes. O meu coração deu um salto. Abri a porta e encontrei-o ali, bêbado, mas não de uma forma alegre. Os seus olhos estavam cheios de lágrimas não derramadas. O seu cabelo estava despenteado, a gravata desapertada. "Preciso de te contar uma coisa", disse ele, a voz pastosa. Entrou sem esperar por um convite e sentou-se na beira da minha cama. Eu fechei a porta e sentei-me ao seu lado, o corpo tenso. "Lembras-te daquela chamada? Da semana passada?", perguntou ele, a olhar para suas próprias mãos. Eu assenti. "Era o meu pai", continuou ele. Passou as mãos pela cara, a tentar ordenar os pensamentos. Ele descobriu uma coisa sobre mim, uma coisa que eu tenho andado a esconder a vida toda. O meu coração acelerou. Tive um mau pressentimento quando eu te vi. Naquele dia, ele continuou, a voz a tremer. "Quando eu percebi o teu segredo, foi como se um espelho se partisse à minha frente. Como se... Fogo, Diogo, não sei como dizer isto." Ele virou-se para mim. Os seus olhos verdes, agora a brilhar com as lágrimas que finalmente caíam, fixaram-se nos meus. A intensidade do seu olhar era quase física. "Diogo",
Eu também sou gay. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. O mundo parou de girar. As luzes da cidade lá fora, o som longínquo de uma ambulância, tudo se desvaneceu. A única coisa que existia era a sua confissão, a pairar no ar entre nós. A minha mente tentava processar aquilo. Era impossível. O Tiago, o atleta, o popular, o que tinha tido tantas namoradas. Todas aquelas histórias. Era tudo uma fachada, disse ele, como se lesse os meus pensamentos. Todas aquelas namoradas, todas as piadas, tudo uma mentira. Para sobreviver, primeiro na aldeia, depois em todo o lado. A minha mente começou a rebobinar. Todos os momentos, todas as conversas, todas as suas relações falhadas. Tudo começou a adquirir um novo significado. A sua melancolia, a sua distância recente. Tudo fazia sentido agora. O meu pai descobriu, disse ele, a voz quebrada, por causa de um tipo que eu conheci. Ele viu umas mensagens. Ameaçou contar a toda a família, deserdar-me o habitual. Ele encolheu os ombros, uma tentativa patética de parecer indiferente. Mas sabes o que é pior? Continuou ele, a voz a subir de tom, misturada com raiva e dor. Não foi isso que me destruiu. Foi perceber que eu ando há anos apaixonado pelo meu melhor amigo e nunca tive a puta da coragem de o admitir. O ar fugiu dos meus pulmões. Ele estava apaixonado por mim? Ele levantou-se de um salto e foi até a janela, de costas para mim. O seu corpo tremia. Desculpa, murmurou ele para o vidro. Eu sei que isto vai estragar tudo, a nossa amizade, mas eu já não aguento mais. Nestas últimas semanas, desde que eu soube de ti, ver-te a ser mais livre, mais autêntico, isso matou-me. Porque eu percebi que não consigo mais viver esta mentira. Eu levantei-me, devagar. O meu corpo movia-se por vontade própria. Fui até ele, parei mesmo atrás das suas costas. Podia sentir o calor que emanava do seu corpo, o cheiro a uísque e a desespero. Olhei para o nosso reflexo no vidro da janela. Duas silhuetas escuras contra uma cidade de luz. Por que é que achas que eu nunca namorei com ninguém a sério? Perguntei. A voz tão baixa que era quase um pensamento. Por que é que achas que eu inventava sempre desculpas quando tu me tentavas arranjar encontros? O Tiago virou-se lentamente. Os nossos corpos ficaram perigosamente perto. Os nossos rostos a centímetros de distância. Podia ver cada detalhe da sua cara. A dor, o medo, a esperança, porque eu também estava apaixonado pelo meu melhor amigo. Confessei, e foi como se a última muralha que existia entre nós se tivesse desfeito em pó. O momento que se seguiu foi eterno. Anos de segredos, de medos, de desejos reprimidos, tudo se dissolveu no ar entre nós. E então, como se dois ímãs finalmente se encontrassem, os nossos lábios tocaram-se. O nosso primeiro beijo tinha o sabor salgado das lágrimas dele, o sabor amargo do uísque e a doçura avassaladora do alívio. Começou tímido, uma pergunta, mas rapidamente se intensificou, uma resposta. Anos de desejo reprimido vieram à superfície como uma onda imparável. As mãos dele foram para o meu pescoço, puxando-me para mais perto. As minhas mãos subiram pela sua camisa, agarrando-o como se a minha vida dependesse disso. A cidade lá fora desapareceu. O mundo reduziu-se àquele quarto, àquele momento, aos nossos corpos finalmente a permitirem se expressar o que durante tanto tempo esteve silenciado. Entre beijos e carícias, fomos tropeçando em direção à cama. Ele deitou-me suavemente e ficou por cima de mim, a apoiar o seu peso nos cotovelos. Os seus olhos verdes, agora escuros de desejo, procuravam os meus, a perguntar se era real, se eu queria mesmo aquilo. Eu respondi, puxando a sua cabeça para baixo e beijando-o outra vez, com uma fome renovada. A roupa foi deixada de lado, sem pressa. Cada novo centímetro de pele exposta era explorado com uma reverência que me fez arrepiar. Juntos, descobrimos as reações que cada toque provocava, aprendendo a linguagem dos suspiros e dos gemidos contidos. A luz da lua, que entrava pela janela, criava sombras dançantes sobre os nossos corpos entrelaçados.
O Tiago beijava o meu pescoço, descendo lentamente pelo meu peito. E as suas mãos firmes seguravam-me como se ele temesse que eu me fosse desvanecer. Não tens ideia do quanto eu sonhei com isto, sussurrou ele contra minha pele, a voz rouca de desejo, fazendo todo o meu corpo estremecer. As nossas respirações agitadas enchiam o silêncio do quarto. Cada toque era uma descoberta, cada beijo uma confissão. Anos de amizade tinham nos dado a intimidade para saber o que o outro pensava. E agora essa ligação transformava-se numa dança sensual de corpos que pareciam feitos um para o outro. O tempo perdeu o significado. Podiam ter passado minutos ou horas. Os nossos movimentos sincronizados levaram-nos a um crescendo de sensações, até que o prazer explodiu em ondas sucessivas, deixando-nos a tremer, sem fôlego, agarrados um ao outro. Depois, o silêncio. Um silêncio diferente, um silêncio cheio. Estávamos deitados de lado, a olhar para o teto, enquanto as nossas respirações voltavam lentamente à calma. Senti a mão do Tiago a procurar a minha debaixo dos lençóis. Entrelaçamos os dedos, um gesto simples que carregava o peso de toda a nossa história. Isto foi. Começou ele, mas as palavras pareciam insuficientes. Eu sei, respondi, apertando a sua mão. O Tiago virou-se de lado, apoiando a cabeça numa mão, enquanto a outra traçava padrões ao acaso no meu peito. E agora? Perguntou ele, a sua voz uma mistura de vulnerabilidade e esperança. Virei-me para o encarar, admirando como a luz da lua lhe esculpia os traços do rosto. Agora deixamos de fingir, deixamos de nos esconder e começamos a viver. De verdade, um sorriso lento, genuíno, o sorriso mais bonito que eu já lhe tinha visto, espalhou-se pelo seu rosto. Era o mesmo sorriso que durante anos me tinha acelerado o coração em segredo, mas agora era meu. Puxei-o para outro beijo, desta vez lento, profundo, sem a urgência de antes. Um beijo que era uma promessa. Ali, nos braços um do outro, com as luzes de Lisboa como testemunhas, todas as peças finalmente pareceram encaixar. O medo do futuro, das consequências, da reação das nossas famílias. Ainda lá estava, algures no fundo, mas agora eu tinha-o a ele. Tínhamos um ao outro para enfrentar qualquer tempestade. O sol da manhã encontrou-nos ainda abraçados. Acordei primeiro. Fiquei a observar-lo a dormir, o seu rosto sereno e vulnerável, banhado pela luz dourada que entrava pela janela. Por um momento, temi que tudo tivesse sido um sonho, mas o calor do seu corpo contra o meu, o peso do seu braço sobre a minha cintura, era demasiado real. Quando ele abriu os olhos, houve um breve instante de tensão. Aquele momento da manhã seguinte em que a realidade do que aconteceu se instala. Mas depois ele sorriu, aquele sorriso que agora eu podia admirar, sem reservas. E todo o meu temor se dissipou. Bom dia, murmurou ele, a voz rouca do sono, inclinando-se para me dar um beijo suave. O pequeno almoço foi surreal, algo tão cotidiano, mas completamente diferente. As nossas mãos a roçarem-se ao pegar no pacote do leite, os sorrisos cúmplices partilhados por cima das chávenas de café. A intimidade casual de partilhar uma torrada. Preciso de contar à minha família, disse o Tiago, finalmente, quebrando o silêncio confortável. Já não posso viver com medo das ameaças do meu pai. Peguei na sua mão por cima da mesa. Não está sozinho nisto. Eu também preciso de ter essa conversa com os meus. Passamos o dia a planear, a conversar, a adaptar-nos a esta nova dinâmica. Entre beijos roubados e abraços longos, discutimos como iríamos lidar com os amigos, com o trabalho, com a vida. Era assustador, mas também incrivelmente libertador. Ao fim da tarde, o Tiago recebeu outra chamada do pai. Desta vez, ele não se escondeu no quarto. Ficou na sala a segurar a minha mão, enquanto enfrentava as palavras duras do outro lado da linha. Pai, eu sou gay. E estou apaixonado pelo Diogo, declarou ele, a voz firme, apesar de eu sentir a sua mão a tremer na minha. Se não consegues aceitar isso, o problema é teu. Eu não vou continuar a viver uma mentira. O silêncio que se seguiu do outro lado da linha foi pesado. Mas quando o Tiago desligou o telemóvel, parecia mais leve, como se tivesse tirado um peso enorme de cima dos ombros. As lágrimas corriam-lhe pela cara, mas nos seus lábios havia um sorriso de libertação.
Ele desligou-me o telefone na cara, disse ele, a rir-se entre as lágrimas. Mas, pela primeira vez na minha vida, sinto-me livre. Abracei-o com força. Estamos juntos nisto, sussurrei-lhe ao ouvido. Naquela noite, decidimos sair para jantar. Já não como amigos, mas como um casal. Fomos a um pequeno restaurante italiano na Baixa que frequentávamos há anos. O empregado, um senhor de meia idade que já nos conhecia, notou a diferença. A forma como nos olhávamos, como as nossas mãos se procuravam sobre a mesa. Finalmente, exclamou ele ao trazer o vinho, com um piscar de olho cúmplice. Já não era sem tempo. Nós rimos-nos. Parecia que o mundo inteiro estava à espera que nós descobríssemos aquilo que sempre esteve à nossa frente. Passaram 3 meses desde aquela noite. O apartamento, que antes era marcado por uma linha invisível de tensão, agora respirava uma energia nova. A família do Tiago, depois de um silêncio inicial, começou a ceder. A irmã mais nova dele apareceu de surpresa à nossa porta num domingo. Abraçou o irmão com força. Depois, abraçou-me a mim e disse que sempre soube. Foi o primeiro passo. Os meus pais, depois do choque inicial, mostraram uma aceitação cautelosa. A minha mãe começou a incluir o Tiago nas chamadas de vídeo de domingo, insistindo em saber quais eram os seus pratos preferidos para quando fôssemos visitá-los ao Alentejo. A vida estava a encontrar o seu novo ritmo. A nossa história estava a ser escrita, dia após dia. E então veio o próximo capítulo. Estávamos a arrumar o closet, uma tarefa que tínhamos adiado durante semanas, a decidir o que ficava e o que ia para dar. O Tiago pegou numa das suas velhas t-shirts de uma banda qualquer. Acho que temos de falar, disse ele, sentando-se na beira da cama. O meu coração gelou. Aquela frase raramente anunciava algo bom. Recebi uma oferta de trabalho, continuou ele a evitar o meu olhar. Em Nova York. É uma oportunidade incrível. Mas tu queres ir? Completei eu, sentindo um nó a formar-se na minha garganta. Não, respondeu ele, finalmente a olhar para mim. Pegou na minha mão. Não quero tomar mais nenhuma decisão sozinho. Somos uma equipa agora, lembras-te? A palavra equipa ainda fazia o meu coração dar um salto. Eu já investiguei, continuou ele. A empresa para a qual eu iria trabalhar também tem um escritório em Lisboa. Posso tentar uma transferência, ou podemos ir juntos para Nova York, ou eu posso aceitar e tentamos a distância por uns tempos. Todas as opções estão na mesa. O que importa é o que nós decidimos. Juntos, olhei para as nossas mãos entrelaçadas. Pensei em como a minha vida tinha mudado nos últimos meses. Como acordar ao seu lado todas as manhãs era um presente. Como os momentos mais simples, cozinhar juntos, ver uma série, simplesmente estar em silêncio no mesmo espaço, tinham ganho um novo significado. Vamos juntos, disse eu, sem hesitar. O meu trabalho é remoto e eu sempre quis conhecer Nova York. Fiz uma pausa, reunindo coragem. Eu já não consigo imaginar a minha vida sem ti, não depois de nos termos encontrado de verdade. O sorriso que lhe iluminou o rosto dissipou qualquer resto de dúvida que eu pudesse ter. Ele puxou-me para um beijo profundo, cheio de promessas e possibilidades. Vamos fazer isto. Bem feito, disse ele quando nos separamos. Vamos encontrar um apartamento juntos, lá, e começar a nossa própria história. E agora estou aqui, a olhar pela janela do nosso apartamento em Brooklyn. A cidade é diferente, as luzes são diferentes, mas o coração que eu trago no peito é o mesmo, transformado por aquela noite de coragem e verdade. O nosso caminho ensinou-me que o amor verdadeiro não se esconde atrás de rótulos ou expectativas. Ele surge nos momentos de autenticidade, quando finalmente deixamos a nossa verdade sair à luz. O medo da rejeição que nos manteve prisioneiros durante tanto tempo transformou-se na força para enfrentar os desafios. Para ti, que estás a ouvir esta história, talvez preso na sombra do teu próprio medo, a minha mensagem é simples. A tua verdade é mais forte que o teu medo. O teu coração conhece o caminho, mesmo quando a tua mente hesita. Não deixes que o medo de perder o que tens te impeça de alcançar o que mereces. A história do Tiago e do Diogo não é perfeita. Nenhuma história de amor verdadeiro é, mas é nossa.
E o amor verdadeiro, pá, ele começa quando aprendes a amar-te o suficiente para mostrar ao mundo quem tu és de verdade. Porque, no final, não são os anos que passamos a esconder-nos que contam. São os momentos em que, finalmente, escolhemos viver a nossa verdade. E essa verdade, quando é partilhada, tem o poder de transformar tudo.